E aí, gente, tudo bem? Quem fala com vocês é o Tsimen e sejam bem-vindos a mais um Unboxing Impressões. Esse vídeo não é patrocinado, então eu conto com o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo e assistindo ele até o final. Vamos nessa! Começando pelo mouse, ele é um modelo de entrada, então tem um foco no custo-benefício, mas não crie baixas expectativas em relação a ele. Afinal de contas, você vai ter aí um modelo tanto focado para quem quer jogar ou trabalhar. A construção dele é bem simples e isso é muito bom, porque muitas vezes vemos um mouse chamativo demais e depois de um tempo de uso ele começa a apresentar alguns incômodos, como por exemplo as borrachas que ficam na lateral ou nas laterais, dependendo do modelo, que começam a soltar ou até mesmo esfarelar e consequentemente vai deixando o mouse grudento por conta da cola. O meu aconteceu isso e eu acabei tendo que fazer uma gambiarra porque naquele momento eu não poderia estar trocando de mouse. O sensor presente nele é um PixArt 3327, que é classificado como intermediário dentre os disponíveis no mercado. E com certeza isso ajuda muito com o valor final do produto. Intermediário não significa que ele é mais ou menos. Você tem que saber para qual finalidade será o seu mouse. Não adianta comprar um com DPI absurdamente alto se no anúncio não diz qual é o sensor utilizado. E eu não vejo necessidade de gastar em um mouse caro se o uso vai ser mais focado no recreativo. Esse assunto é muito longo e consequentemente você tem que ter uma noção do que vai falar, você tem que saber como argumentar a respeito disso. Sinceramente, é uma coisa que eu achei muito interessante, é por isso que eu gosto de fazer vídeos desse tipo. Eu não fazia ideia do sensor do meu mouse, por exemplo. Eu fui descobrir recentemente que muitas vezes tem mouses que não citam o sensor e tem como você descobrir qual que é. Então eu descobri qual que é o do meu, por exemplo, não é um dos melhores sensores do mercado, porém ele vem me servindo porque é para uso recreativo. Eu não jogo, por exemplo, focado em um competitivo. Aí sim você tem que pensar no tipo de sensor, switches, etc. Mas isso é a minha visão, é claro, se você tiver outra visão ou outra opinião a respeito disso, deixe nos comentários. No caso desse mouse, ele vai servir muito bem para quem joga FPS, por exemplo, vai fazer um flick shot ou durante tarefas simples. Então, vai de cada um. Para mim, funciona tanto para um quanto para o outro. Dependendo do mouse que você comprar, vai existir ali 3 pegadas, né? Que seriam a claw, fingertip e palm. Pode ser que o meu inglês não esteja muito bom e provavelmente não está, mas basicamente é a pegada garra, a ponta dos dedos e a palma. E nesse caso, no Pulsifier Core RGB, a pegada que ele tem é a pegada claw. Por quê? Você percebe que suas mãos elas ficam posicionadas não totalmente deitadas no mouse, porém as pontas dos dedos, tanto o dedão quanto os dedos que ficam em cima dos botões principais, tanto esquerdo quanto direito, eles ficam meio que na pontinha. Então é meio como se fosse uma garra, não necessariamente a ponta dos dedos mesmo. E nesse caso, qual que é a vantagem desse mouse? Você vai conseguir jogar FPS numa boa e ao mesmo tempo jogar MOBA, RPG também numa boa. Ah, quer dizer então que existem mouses específicos para esses tipos de gêneros de jogos? Tem, devido a anatomia, ergonomia e por aí vai. E na verdade você não vai ficar jogando meia horinha, uma horinha. Muitas vezes você fica tipo 4 horas, 5 horas jogando, dependendo. Vai dizer que nunca ficou. Eu já fiquei, obviamente. Então eu sei que cansa muito o pulso, cansa a mão dependendo do movimento.
Mas esse mouse ele é híbrido, então ele abrange todos os gêneros de jogos. Aí você vai conseguir jogar numa boa. Agora, se você quiser algo mais específico, e lembre-se, ele é custo-benefício, ele não é específico, sacou? Então, por ser custo-benefício, você vai conseguir fazer de tudo, mas algo mais específico, você vai ter que pesquisar para um mouse mais específico. Só que eu não vejo necessidade. Se você quiser um mouse que vai abranger todos os tipos de gênero e ao mesmo tempo todos os tipos de tarefas, não só ficar jogando, mas também trabalhando, tá aí um mouse para você. E agora chegamos na parte onde todos os jogadores amam, que é o RGB. Porque todo mundo gosta. Pode ser pela estética, pode ser por aumentar o FPS. Eu acho que isso é mentira, mas até que se prove o contrário, não é? Nesse mouse, obviamente, nós temos o RGB, afinal de contas tá lá no final do nome do mouse. Pulse Fire Core RGB. Mas não é um RGB tão chamativo assim. Você vai perceber que ele fica exatamente em um único ponto, localizado no logo, na verdade. É o próprio logo que está no mouse. E ele é um indicativo de DPI. Então, tem sim o fator estético, mas pensa que você vai estar com a mão em cima do mouse. Então a sua palma vai tampar essa luzinha aí, né? Mas isso é muito importante se você quiser ter um controle efetivo do seu DPI, sem precisar ficar entrando em softwares para estar verificando em qual DPI o seu mouse está. E para ver melhor isso, vamos para a tela do PC. Bom, gente, então estamos na tela inicial do Engineering, o software onde você consegue mexer em diversas funções dos seus periféricos da HyperX, beleza? Basicamente, para baixar não tem segredo, escreve este nome aí no navegador, você vai clicar no link, primeiro link provavelmente, vai entrar no site da HyperX, vai ter lá o botão de download, vai seguindo o passo a passo até conseguir fazer o download, tá bom? Feito isso, ele vai atualizar o firmware do dispositivo que você está utilizando e pronto. Como é um software cheio de funções, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar só a parte do sensor, que na minha opinião é a mais importante, porque você tendo noção de qual DPI você está utilizando naquele determinado momento, você vai ter mais precisão dependendo de qual for sua tarefa, tá bom? Então, vocês estão vendo aí o mouse, deixa eu até ver, então, tá ok? Vocês estão vendo o mouse aí, atualmente a gente tem 3 opções de DPI, eu vou até voltar para o que estava, 800, 1600, 3200, estava em 200 que eu estava fazendo alguns testes, né? Fiz algumas alterações. Então, as cores padrão, aqui vem padrão, não são essas, eu coloquei aqui verde, amarelo e vermelho como analogia a um semáforo, né? Então, até foi errado, né? Que seria de baixo para cima, o vermelho teria que ser o mais lento, o amarelo mais ou menos e o verde vai com tudo. Mas, enfim. Então, entendam o seguinte, o RGB dele não é decorativo, o RGB dele ajuda a identificar qual DPI você está e dentre outras tarefas também, mas o DPI é o mais importante. Então eu estou no DPI, vou deixar até aqui para vocês, eu vou clicar para minha mão ficar em cima e não mostrar a cor, pronto. Agora eu tenho 2 botões aqui onde eu posso estar mexendo, diferente do meu mouse onde eu só tenho um botão. Então você vai clicando, chega no maior DPI e ele volta para o primeiro. Aqui não, você sobe e você desce, tá? Primeiro DPI, eu estou no 800, eu vou clicar para baixo, ele vai mostrar a cor verde. Cliquei para cima, cor amarela 1600, cliquei de novo, cor vermelha 3200, tá bom? Máximo de DPIs que eu posso adicionar aqui, máximo de níveis, que é o nome que o software nos entrega. Máximo de níveis são 5. Então aqui eu posso ter o máximo 6200, que fica muito rápido, ok? Eu posso ter aqui o mínimo de 200, que fica muito, muito, muito lento. E a cor, obviamente, vocês que vão selecionar, tá bom? Aqui ficou a mesma cor, mas eu posso alterar para outra cor aqui. Eu quero deixar essa daqui, ó. Pronto. Então, concluí aqui, prontinho. Agora eu sei que esse DPI aqui é o 200. Esse DPI é o 6.200. Esse DPI é o 3.200, 1.600, 800. Ok? Vou deixar um vídeo para vocês depois só do Engineering, porque se eu fosse falar dele aqui, ia dar uns 10 minutos. Então, vamos continuar o nosso review. Agora eu irei falar do mousepad Fury S. Este daqui tem 450 por 400 milímetros, ou seja, ele é classificado como grande, inclusive no site do fabricante. Quando se trata de escolher um mousepad,
devemos nos atentar a detalhes muito importantes. Primeiro, o material. No caso desse, ele é feito de tecido, mas temos 4 categorias de materiais, 4 categorias de mousepads para ser mais preciso. Temos o macio, rígido, semi-rígido e híbrido. No caso desse, como eu já havia citado, ele é feito de tecido, é um mousepad macio, tem as suas bordas costuradas, o que evita que a superfície se solte da base. No caso, você tem que ficar bem atento, porque vai ter mousepad aí no mercado que você vai comprar e que a base dele ela é fixada à superfície, ou vice-versa no caso, por cola, por exemplo. Não quer dizer que é ruim. E quando eu digo fixado, eu não vou estar dizendo que é de fora a fora, até porque eu não sei como é necessariamente feito o processo. Mas tem mousepads mais antigos, até hoje deve ter com certeza, é porque eu não tenho uma gama de mousepads para comparar. Até hoje eu só tive contato com mousepads com bordas costuradas e do tipo macio. Mas a costura ela é feita na borda dele, juntando a superfície com a base, ali vai fechando, né? E se você for limpar esse mousepad, muitas vezes jogar muita força nessas extremidades, pode ser que você solte a superfície da base. E aí você estragou seu mousepad. Você ainda pode estar utilizando ele, mas à medida que estiver soltando cada vez mais, você vai perder o uso ali. Diferente desses, o macio e com bordas costuradas, além de ter uma superfície onde o seu pulso ele fica em descanso com maior conforto e ergonomia, consequentemente você também vai ter um mousepad mais confiável na hora de limpar. Você vai estar limpando ele com uma esponjinha, por exemplo, passando um sabão neutro e pode esfregar essas bases que estão costuradas, essas bordas, perdão, que estão costuradas, porque dificilmente elas irão soltar, beleza? Então fique atento a isso que com certeza você já vai eliminar aí 50% dos seus problemas. Falando com mais detalhes agora das superfícies desses mousepads, nós temos 2 tipos mais conhecidos, Speed ou Control. No caso do HyperX Fury S, ele é classificado como Control, porque o atrito gerado do mouse no mousepad gera maior precisão dependendo da sua tarefa. Um exemplo, estou jogando um FPS, por exemplo, e o DPI do meu mouse não me agrada, eu não tenho como mudar, ou até eu tenho, mas eu prefiro ter mais precisão. Então eu utilizo um mouse Control. Mas isso não se aplica necessariamente aos jogadores de FPS. Afinal de contas, muitos preferem o Speed, que vai ser um mousepad que vai facilitar o movimento do seu mouse por essa superfície, facilitando assim a sua movimentação. De verdade, gente, eu acho que isso divide muita opinião, divide muitas opiniões e, sinceramente, depende do teu gosto, depende do teu estilo, depende se aquilo vai te fazer bem ou não na hora de você jogar e na hora de você trabalhar. Então, vai de você. Control ou Speed? Tanto faz. Na tua visão. Na minha eu prefiro Control. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, a hora é essa. Inscreva-se, ative todas as notificações. Comente algo caso você queira, uma dica, opinião, sugestão. E é claro, se você teve interesse no mouse e no mousepad da HyperX, na descrição do vídeo eu deixei 2 links, um do mouse e um do mousepad. E comprando através deles, você vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos como este. Então, conto com o apoio de você na hora de comprar esse mouse ou mousepad, links na descrição. Um forte abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!